Legal, meus amigos. Nós recebemos algumas indagações a respeito de prática processual penal e nós temos aqui um especialista na matéria, aliás, dois. Mas eu pedi, por favor, a presença do Dr. Joaquim Romão Neto, que aceitou o nosso convite, a nossa empreitada aí, para dar a sua opinião, né, sua reflexão a respeito dessas indagações que nós recebemos aí via eletrônica. Doutor Joaquim Romão Neto, eu te agradeço, viu, por aceitar o nosso convite e vir aqui participar do ADV Jus. O doutor Joaquim Neto é integrante do ADV Especial. A primeira questão: vivemos aí os efeitos da pandemia e o Supremo resolveu legislar, né, doutor? Deu poderes excessivos a prefeitos e governadores. A indagação que nos fizeram é o seguinte: o que vai acontecer, o que acontece com pessoas que desobedecem essas medidas, sofrem sanções desses agentes? Doutor, o que fazer? Doutor Marco, é um prazer, uma grande satisfação participar aqui mais uma vez do ADV Jus. E, de fato, temos vivido uma polêmica muito grande no cenário jurídico com relação a esses poderes que são dados a ministros, né, que estão, entre aspas, realmente legislando. Nós temos, como se diz brincando, 11 Supremos, e aí dando poder, então, para União, estados e municípios legislarem ou decretarem aí medidas, cada qual dentro da sua realidade. Então, um município vai decretar uma sanção diferente que outro município, ou para cada estado isso é variável. É um evidente conflito de competências dentro dessa tripartição dos poderes e dentro dos entes federativos. Quem pratica uma sanção, né, ou quem pratica uma infração e é sancionado, deve procurar, de fato, o seu advogado para dentro desse arcabouço a gente tentar resolver a questão e ver realmente, discutir judicialmente, se for o caso, mandado de segurança, ou que seja, habeas corpus, para desconfigurar a infração que ele tenha eventualmente praticado. Basicamente, é esse o intuito hoje da advocacia, em tentar limitar amplos poderes dos entes federativos e ver realmente se havia competência ou não para ter determinado decreto, né? Doutor Joaquim, espertalhões aproveitam-se agora dessa confusão da pandemia aí, né, para aplicar golpes, inclusive aí o mais conhecido é o estelionato mesmo, isso a gente sabe muito bem. Agora, a indagação que se faz é o seguinte: se é verdade que esse tipo de infrator, né, de criminoso para mim, ele pode se safar na primeira audiência, ele já se safa na primeira audiência, e quais as implicações para os reincidentes? Doutor Marco, de fato nós temos vivenciado aí a experiência e ouvido da população vários golpes sendo realmente praticados nesse período de uma fragilidade, né, emocional das pessoas e tudo mais, acabam se convencendo de uma coisa ou outra e caem num golpe. Se o estelionatário ele for realmente identificado dentro de um trabalho de investigação, o primeiro fato é lavrar um boletim de ocorrência. A polícia vai dentro da sua realidade também começar essa investigação, os elementos. E se esse estelionatário for preso, hoje em dia as audiências de custódia elas não estão sendo realizadas, nem de modo virtual. Então fala assim, vai sair no primeira audiência? Não é bem assim. Mas talvez também tem que ver os elementos para a própria prisão em flagrante e tudo mais. É um pouco complexo explicar isso de maneira rápida e objetiva. Mas temos que tomar cuidado realmente com golpes e, se for vítima de um golpe, lavrar o boletim de ocorrência a fim de que esse estelionatário seja preso. Talvez ele responda um processo preso, dependendo da magnitude do golpe que foi dado, e aí também realmente ao final do processo ele vai ser condenado e pagar a sua pena. Doutor Joaquim, como está atualmente, né, ou como a gente pode avaliar a situação do réu preso, que ele está aguardando ali ser levado ao tribunal do júri e por motivos óbvios isso não está acontecendo? O que fazer? Como deve ser procedido nesse caso, doutor? Doutor Marco, eu acho que essa é a maior emblemática que temos vivenciado, né? Em alguns casos estão sendo realizadas audiências virtuais, casos até de menor complexidade, mas também pela urgência de réus presos. E se a gente imaginar um réu preso num caso de júri, para quem vivencia o plenário do júri, é um absurdo imaginar um júri virtual.
né? Nós temos sorteio de jurados, nós temos debates, temos uma série de questões tão íntimas do processo do júri que eu não consigo, na minha humilde conhecimento, imaginar um plenário de um júri virtual. O que fazer? Se houver um excesso de prazo para a designação do plenário do júri, o habeas corpus me parece o remédio constitucional mais adequado para se discutir essa ilegalidade na demora da designação, embora a gente saiba também o nosso cenário da saúde, enfim, o trabalho remoto do Tribunal de Justiça, que tem impedido o trabalho presencial nos cartórios, as audiências, e o júri, por ser a instituição mais democrática dentro do processo penal, eu não vejo como ter viabilidade da realização de um júri virtual. Mas vamos aguardar mais uns próximos tempos aí, como que essa questão fatalmente terá que ser desenvolvida e resolvida no nosso cenário jurídico. Doutor, em tempos de insegurança jurídica aí, causada por evidentes desmandos, inclusive da nossa Suprema Corte, eu gostaria que o senhor avaliasse, né, essa verdadeira aberração. Não precisamos nem citar nomes, mas nós temos aí procedimentos onde o acusador é também vítima e também é julgador. Isso é lamentável, doutor. Doutor Marco, eu vou usar o mesmo termo. A gente chega a se surpreender e nos parece uma aberração mesmo o que vem acontecendo no cenário jurídico e social, muitas vezes surpreendendo todos os operadores do direito com decisões de uma Corte Suprema em que, ao invés de colaborar com a pacificação social, acaba trazendo maior discussão e maior insegurança para a nossa população. Então, a tripartição dos poderes, de há muito tempo implantada, e os freios e contrapesos do Executivo, no Judiciário, Legislativo, etc., nós temos que cumprir a nossa Constituição. E se o órgão judiciário máximo do nosso país legisla de uma forma ou outra, ou executa de uma forma ou outra, parece que cumprindo as competências dos outros poderes, nos deixa cada dia mais surpresos, mas não devemos, de modo algum, também perder a credibilidade da justiça, perder a esperança na justiça, porque não é só no Supremo. No nosso dia a dia é a primeira instância que vai determinar os nossos casos mais comuns da nossa comunidade. Os recursos na segunda instância também são bastante proveitosos e faz parte do duplo grau de jurisdição, mas o Supremo me parece realmente mais voltado à política do que à pacificação social, como fizeram outrora em casos relevantes do nosso país. Legal, devemos manter as esperanças. Eu quero agradecer imensamente o Dr. Joaquim Romão Neto, meu parceiraço aqui de ADV especial dentro do direito e prática processual penal. Obrigado, Dr. Joaquim. Nós vamos continuar com o ADV Jus. Fique aqui conosco.